Fala pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Paulo e aqui nós falaremos sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal e como você consegue explodir na sua vida através da expansão da sua mente. Então já me siga aqui se você não me segue e ativa o sininho. Tamo junto. Olha só. Antes da gente começar o vídeo, você tem que entender uma única coisa. Independente da sua fase de vida, você tem que ter claro na sua mente quem você é como pessoa. Por que eu digo isso, quem você é? Cara, eu percebo que hoje a maior dificuldade das pessoas, de maneira geral, é entender quem elas são. E esse é um princípio muito básico em que todas as pessoas acabam se perdendo. Porque você concorda que se você não sabe quem você é, qualquer pessoa diz o que você é? Então eu percebi que antes de eu começar o meu processo de desenvolvimento, antes de ter acesso a um dinheiro relevante, de ter acesso a uma casa legal, de começar a empreender e dar certo empreendendo, né, que é o mais importante, eu percebi diversas barreiras mentais que me limitavam, sabe? Então, você de fato deixa qualquer coisa dizer quem é você, menos você mesmo. Geralmente as pessoas elas associam a própria identidade às suas profissões. Elas dizem que são os seus nomes, elas dizem que são qualquer coisa, menos o que ela gastou tempo pensando. Então aqui, nessa aula, vou te dar uma instrução de como você se identifica como ser e como que você começa a trabalhar uma nova identidade e os seus resultados simplesmente serão uma consequência dessa identidade que você vai começar a trabalhar, tá? Então, pega um papel, uma caneta que você vai anotar os principais hacks que você pode começar a aplicar hoje na sua vida e começar a colher muito resultado, tá? Ó, tudo que você coloca na sua cabeça existe uma possibilidade de acontecer. Por quê? O que é você? Você não é seu nome, como eu disse, não é sua profissão, você é um pensamento e um sentimento. Você é uma expressão nesse campo vasto e tridimensional que é o nosso universo. Então tudo que você acha que você vai criar na sua vida, ou que você fica contando essa história de Deus está preparando algo para mim, cara, isso não acontece. Por quê? Tudo já existe, só esperando a sua consciência para que você acesse. E aí, quando você olha para você como está de ser, por que eu falei que você é o seu pensamento e o seu sentimento? O seu pensamento e o seu sentimento têm possibilidade de acontecer, desde que você comece a ser um observador mais consciente. Só que a observação, meu amigo, não é com seus olhos físicos. Não adianta você, por exemplo, ficar pensando em dinheiro e olhar na sua conta lá e ficar esperando o dinheiro cair na sua conta. Não, não é assim que vai acontecer. Sabe como que acontece? É quando você consegue se sentir antes de ter. Então o sentir tem que vir antes do ter. Anota aí isso, essa expressão, sentir antes de ter. E guarda isso. Por quê? Quando você pensa e se sente como uma pessoa, você emana um sinal eletromagnético. Por quê? A expressão que diz que você está aqui no universo vivendo é só você que reafirma isso todos os dias, as pessoas que te conhecem. Só que, por exemplo, tem uma pessoa aqui que está me vendo pela primeira vez nesse vídeo. Não significa que eu não existia, eu só não existia no seu nível de consciência atual. Então, o que você quer é exatamente assim. Então é isso que eu quero que você guarde essa informação. Se hoje você está me vendo pela primeira vez, o seu sonho já existe. Você só ainda não consegue ver. Mas tem como você começar a ativar esse senso, sabe? De conseguir ver as coisas antes de ter. Por isso que nós trabalharemos o ser antes do ter. Então se hoje você sabe que você é uma energia, por que você é uma energia? Uma molécula que é você é a mesma coisa que é um asfalto na rua. E tudo que existe no universo é composto pela mesma coisa, matéria e energia. E a matéria e energia, ela não é solidificada. Tudo pode ser alterado. Então a forma que você vê hoje não é sólida. É um nível de consciência que está ali e nós nem estaremos no mérito nesse vídeo. Mas o que eu quero que você entenda, você pode manipular qualquer realidade. Tanto que os casos com mais eficácia na questão de mentalização, de novo estado de ser, funcionam com doenças, por exemplo. Uma pessoa que estava doente, ela recebeu um diagnóstico de um médico renomado, conceituado, de 2 médicos, e ela simplesmente começa a acreditar, se sentir como uma nova pessoa. E a molécula, a nossa molécula, né, celular, o seu corpo começa a se regenerar como se fosse uma autocura, sabe? E aí esses casos são os que têm mais eficácia. Por que eu estou te contando isso? Se hoje você sabe que você é uma expressão, tudo que você pensa e sente emana um sinal eletromagnético, você pode começar a influenciar isso com a realidade da sua preferência, não que você é habituado a ser um antigo você. Então hoje, a realidade da sua preferência pode ser
exatamente o que você quer que aconteça, exatamente o corpo que você quer ter, o relacionamento, o emprego, a casa, o carro. Você pode ir muito além. Só que eu quero que você realmente pense nessas coisas e depois que você pensar nisso, eu quero que você pense no dia seguinte. Por quê? Você será alguém que vai ter todas essas coisas. Então, o seu maior sonho pertence a um você que já existe em forma de possibilidade aqui nesse universo. Então, talvez esse cara que já existe te mande essa intenção. Então, quando você sente uma intuição dizendo o seguinte, cara, se eu for para essa direção, eu vou conseguir colher esse fruto. Você mesmo talvez está mandando essa intenção para você. Então, por isso que você sente uma intuição muito forte dizendo, cara, eu acho que isso aqui pode acontecer. Porque realmente pode. E é isso que eu quero que você entenda. Então, se hoje você sabe que tudo que você pensa e sente emana o seu sinal eletromagnético, você está emanando o seu sinal como se fosse um Wi-Fi. E aí você manda essa intenção para o universo. E coisas e situações começam a vir ao seu encontro. Por que elas não chegam? Porque é difícil você permanecer nesse estado vibracional. Quando você está motivado, geralmente você acorda incentivado, né? Igual as pessoas que vão para academia. Segunda-feira é dia de treinar. Na quarta-feira, talvez nem tanto assim. Na sexta, esquece. E no nosso estado vibracional é exatamente assim, como se fosse a frequência do coração, né? Quando a pessoa está ali no médico, que ela fica assim, oscilando. Geralmente nós somos assim, a nossa frequência ela oscila. Porque a vida, né, não é um mar de rosas. Acontecem problemas, acontecem coisas, situações, e você geralmente tende a descer a sua frequência. Só que quando você... Por que eu falei que tudo que já existe espera um observador consciente? Quanto mais você consegue permanecer consciente do que você quer viver na sua vida, mais parecido com o seu sonho ou objetivo você se torna. E aí, quanto mais você permanece com isso, você não precisa se esforçar mais. Você não precisa se preocupar com quando vai acontecer. Você só começa a focar na pessoa. E o que acontece quando você foca na pessoa? O seu comportamento simplesmente começa a ser uma consequência. Se o seu comportamento muda, você concorda que o resultado ele é simplesmente uma mera consequência de tudo isso que você identificou antes? Então, olha só. Vamos fazer um exercício muito simples. Imagina que você é uma matéria e energia, como eu disse, implementada aqui nesse campo que é vasto e tridimensional. Imagina que essa sala aqui, esse ambiente aqui, você está inserido em um local aqui, ó, no cantinho aqui dessa TV. E aí, o seu sonho e objetivo está ali, ó, nesse ponto aqui da cortina. Vamos representar assim. Cara, quando você pensa e se sente como essa pessoa que você quer ter, por que eu digo essa pessoa? Você está em um nível onde pessoas acessam essas coisas que você tem hoje na sua vida. E o nível que você quer é um pouco mais acima, de pessoas que acessam outro dinheiro, outro carro, outra casa, enfim. Você precisa elevar o seu estado vibracional. E para isso, você precisa se sentir bem. Só que o sentimento, quando você olha uma coisa e diz, eu quero, qual que é o sentimento? Eu não tenho, então me falta. Então sua frequência permanece, mesmo você querendo. Então querer não é o suficiente. Agora, quando você fala, eu tenho, geralmente você se sente bem quando você acredita que aquilo é verdade. Então a questão é você acreditar que é alguém antes de ter a coisa. Para de olhar um pouco para o mundo material e comece a olhar você como pessoa. E aí, quando você começar a trabalhar isso, o que vai acontecer? Vai vir uma resistência natural. Do quê? Não é do seu inimigo, não é do cara que não gosta de você, é do seu inconsciente. Por quê? O seu inconsciente, o seu programa de crenças, existe um guardião. E esse guardião é o seu ego. O seu ego quer proteger tudo que é novo e desconhecido. Agora chega um cara aqui, o João, falando para você, olha meu amigo, coloca esse sonho na sua cabeça e comece a trazer proximidade, familiaridade com esse sonho. O seu ego vai querer te proteger desse intruso aqui, que está falando uma coisa nova para você. Então, ele vai falar, olha, isso não vai acontecer, isso não é real. Qualquer passo novo que você for tomar em direção a isso, você vai sentir um medo quase que paralisante. É isso que acontece. Então, por isso que nós iremos trabalhar nesse vídeo aqui no ser. E esse é o primeiro quadro que nós iremos começar a abordar sobre esse assunto. Então, se hoje você é uma pessoa que quer uma coisa, o primeiro princípio é entender que você é um ser espiritual vivendo uma experiência terra. Então, o seu corpo, isso aqui são coisas que você tem. Sua profissão, sua mãe, seu pai, as coisas que você recebeu como presente. Olhe para você como uma expressão. Eu sou uma expressão, então todo o meu sentimento e percepção molda a minha realidade. Então, se você quer mudar uma realidade, você tem que mudar a percepção. Mas isso
Como que você vai começar a fazer? Através do seu pensamento e o seu sentimento. Você vai começar a trabalhar um novo estado de ser. O seu estado de ser é pensamento e sentimento. O seu pensamento emana um campo elétrico, o seu sentimento retrai um campo magnético. Assim você emana o seu campo eletromagnético e faz com que coisas cheguem ou não na sua capacidade de perceber. Por quê? Tudo já existe. Ah, João, mas eu quero um carro e ele é novo. Não interessa, já existe a matéria para fazer aquele carro. É isso que eu quero que você entenda. A casa que você quer já existe, já está construída. Ou uma construtora vai construir. Então, tudo que você quer existe já nessa realidade. Você só vai acessar. Então, cara, uma forma bem prática para você começar a fazer isso hoje na sua vida. Pega hoje o seu maior objetivo e coloque ele num papel. Pega um papel e uma caneta e anota assim. O meu objetivo é tal coisa. Aí você coloca uma casa e eu quero que você traga riqueza de detalhes para essa casa, ou para esse carro, ou para um relacionamento. E aí você vai anotar o máximo de riqueza de detalhes sobre tudo isso que eu te falei. Coloque cor, deixa sua mente viajar. Tira exatamente de um sonho e traga para a realidade, como se de fato você fosse alcançar hoje na sua vida. E depois que você fizer isso, colocar o máximo de riqueza de detalhes, eu quero que você coloque embaixo um prazo para isso acontecer. Porque não existe nenhum sonho sem, de fato, uma perseguição. Então, quando você coloca um prazo, você vai estar assinando ali que você vai em busca desse sonho e ele tem um prazo para acontecer. Não que ele tenha que acontecer até aquele dia. Mas quando você faz isso, a mensagem inconsciente que você manda para você mesmo e para o universo, como forma de consequência, é de que aquilo está acontecendo. Então você envolve em emoção. Por que eu quero trabalhar sua emoção de forma intencional? Porque é justamente isso que vai fazer com que você se sinta uma nova pessoa. Por quê? Se hoje você está vivendo uma vida, e aí você olha a sua vida e você não tem dinheiro, você não tem o carro que você quer, você não tem a vida que você quer, você se sente mal, cara. Você fica com energia baixa, você não consegue se mexer. E é por isso que as coisas não mudam. Então eu quero que hoje você saia de casa falando assim, ó, ninguém vai saber, é só entre a gente aqui. Mas você vai ter um papel dizendo pra você que você tem um sonho pra buscar e tem prazo pra acontecer. Então é impossível você não começar a se sentir uma pessoa diferente depois que você fizer isso. E aí, o terceiro ponto, depois que você vai anotar o que você quer, você vai colocar um prazo para acontecer, você vai começar a fazer afirmações conscientes. Então, deixa uma anotaçãozinha dizendo o porquê você está fazendo, o que você está fazendo. A maior confusão mental que as pessoas cometem é simplesmente não ter clareza do que elas querem, cara. Acredite se quiser, a pessoa, qualquer, uma criança, ela fala, eu quero isso, mas clareza de detalhes, sabe, riqueza mesmo de detalhes, quase ninguém tem. Então, por isso que eu quero que você anote uma afirmação que faça você lembrar, como se fosse um código, sei lá. Faça esse passo 1 e o passo 2 e coloque, sei lá, no passo 3 o número 8. O número 8 vai fazer com que você lembre a riqueza de detalhes que você colocou no passo 1. É isso. Ou você coloca a frase inteira se você quiser, ou você pega o papel e carrega no seu bolso, o que for mais fácil para você. Por quê? Todo dia, quando você bater no seu bolso, você tirar o número 8, você vai falar, nossa, é por isso aqui que eu tô fazendo. E o sentimento vem à tona. E aí o quarto passo vai ser simplesmente você começar a ser grato antes de ter. Quando você traz gratificação a esse sentimento antecipado, você simplesmente traz pertencimento desse novo estado de ser. E essa reprogramação de estado de ser, ela começa exatamente assim, trabalhando o seu sentimento. E a gratificação, ela é, no nível, né, de frequência, uma das frequências mais altas que tem. Por quê? É um sentimento genuíno. Independente de como está a sua vida hoje, você com certeza tem um motivo, alguma coisa que você poderia ser grato no dia de hoje. Então por isso que eu falo, quando você trabalha o passo 1, o 2 e o 3 e você olha para tudo isso e tem um sentimento de gratidão, você começa a sentir uma pessoa antes de ter a coisa. Então a coisa, ela simplesmente vai ser consequência da pessoa que você começou a se tornar. E aí, por isso que eu estou te falando, o sentimento de gratidão, talvez você poderia usar o da felicidade, ou de outra coisa que faça com que você se sinta bem. Só que talvez se você estiver num dia estressante, o patrão enchendo o saco, alguma conta para pagar, você talvez não vai estar feliz. É por isso que eu estou falando. Escolha uma coisa e seja grato todos os dias. E comece a trabalhar isso repetidamente. Faça até um desafio se você quiser. Enquanto você começar a fazer isso, faça um desafio de não reclamação. Porque isso vai ser quase insuportável se você é uma pessoa que reclama. Inclusive, eu comecei a fazer isso no começo e foi quase que insuportável. Então, o primeiro passo desse vídeo é começar a fazer isso. Então, você vai fazer essas anotações e vai começar fazendo essa tarefa. Fechou?